algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais salvo que a neve, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Glórias a Jesus. Agora sim pode se assentar em nome de Jesus. Que gostoso, né? Apesar de tanta dificuldade, dessas limitações, dessa maluquice desse ano, né? Que ano maluco, meu Deus. Mas nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, a equipe de louvor. Você já deu uma olhada para o lado aí? Você já fez deu um 180 aí assim, né? E contemplou quanta gente especial e maravilhosa. Que bênção que é poder caminhar com vocês. Muito bom. Nós sempre temos novos desafios, nós sempre passamos por mudanças, nós sempre passamos por avanços. Às vezes a gente tem que dar 1 ou 2 passinhos para trás também. Isso não significa que nós retrocedemos. Isso significa que nós estamos nos ajustando quando nós fazemos isso. Tem vergonha nenhuma de dar 2 passos, 3, 10 para trás. Vergonha é dar 5 para frente e cair ali num buraco, numa armadilha. Às vezes alguns passos para trás podem ser a melhor resposta que nós damos para uma cilada que tem adiante de nós. Então nós damos alguns passos para trás, esperamos que os anjos do Senhor preparem o caminho e aí a gente avança de novo, e a gente pode correr muito mais rápido. Em vez de dar 5, a gente dá 10. Então o Senhor sabe, acima de tudo, o Senhor sabe exatamente o porquê nós estamos passando por aquilo que nós estamos passando. Eu falo como humanidade, claro, mas em especial como igreja. Né? Eu estava vendo um sermão de novembro, se eu não me engano, do ano passado. E a gente estava falando do terceiro culto, projetando avanços, se organizando, a igreja crescendo muito, e os pastores conversando, né, com essa preocupação de como melhorar algumas coisas, enfim. Aí vem 2020. É muito engraçado, porque por mais difícil que seja aquilo que nós estamos passando, e se eu for ficar falando de coisa para chorar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro, vai ficar a noite inteira. Tem muitas coisas tristes, realmente a gente tem muito por que chorar, e a gente tem chorado bastante por isso. Mas eu não quero falar de coisa triste aqui, obviamente, então vamos nos concentrar nas coisas boas. Então, quando eu falo que é engraçado, não entenda que eu estou diminuindo aquilo que é triste, tem muita coisa triste. Se a gente sentar para contar a história triste aqui, meu Deus, vamos só contar a história triste, cada um conta uma história, a gente vai se emendar aqui, a gente não vai ficar, mas vamos pensar nas coisas boas, como o Senhor tem trabalhado dentro de nós, como nós temos aprendido a valorizar coisas que nós não valorizávamos, como nós temos nos preparado também para sermos a igreja dos últimos dias. Deus está nos dando uma oportunidade de nos prepararmos, e nós não somos como aqueles que estão na noite, nós não dormimos como aqueles que são da noite, nós estamos despertados, nós somos do dia. Então nós estamos atentos ao que está acontecendo. Isso faz com que nós sejamos ainda mais vigilantes, porque nós não seremos surpreendidos. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses que ele vem como um ladrão na noite, replicando ali o que Jesus diz também do dia do Senhor, no sermão profético, ele deixa claro que nós não seremos surpreendidos como aqueles que são surpreendidos por um ladrão na noite, porque nós estamos no dia. Nós somos do dia. E nesse aspecto eu acho muito engraçado mesmo, é engraçado, divertido, a forma didática como Deus ensina a gente, como um pai ensina um filho pequeno. Ele vai avançando nas etapas. Deus é muito pedagógico, Deus é muito lúdico para nos ensinar. Essa situação toda para a igreja, por mais que seja, mais uma vez falando, do lado dramático da história, nós perdemos pessoas, nós perdemos
conhecidos, mas o Senhor também é Senhor sobre a vida e sobre a morte, Ele é Senhor também. Ninguém vai embora antes da hora de ir embora, por mais trágico e triste que pareça. Ano passado foram 4 pessoas da família, numa sequência de um ano, não só ano passado, mas se pegar o último, né? Em menos de um ano, 4 pessoas na família. Então a gente sabe do que a gente está falando. E cada um de um jeito, sem muita explicação, mas Deus não é só Senhor sobre a vida, Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Então quando alguém vai embora, a gente sabe que Deus também é Senhor sobre isso. Mas a forma como Deus, de uma maneira pedagógica, lúdica, Ele vai nos ensinando, esse quadro todo tem um dedo de um pai que está ensinando a gente a amadurecer para passar por uma situação um pouco mais intensa. A pastora Dani falou, você fica falando essas coisas, o povo vai ficar com medo. Você fica falando que vai estar acabando o mundo. Gente, o mundo está acabando desde que ele começou, desde o pecado. No paraíso o mundo começou a acabar. Maldita é a terra por sua causa. Acabou, o homem acabou com o mundo. E o homem está acabando com o mundo. As 3 trombetas que tocaram, na verdade, são uma resposta da própria degradação do homem. Inclusive a 4ª trombeta também, que fala da diminuição da intensidade dos luminares, já está acontecendo. Se vocês estudarem um pouco em relação aos astros, vocês vão ver que já está acontecendo, e muito em virtude de algumas respostas que a Terra emite para esses astros. Então você vai ver estrelas explodindo, coisas caindo no céu, o dia diminuindo a sua duração, a lua desaparecendo. O negócio está acontecendo. Nós não somos como as pessoas que ficaram para o lado de fora da arca nos dias de Noé. Nós somos como aqueles 8 que estavam dentro. Os 8 que estavam dentro acreditavam que a chuva estava vindo. Os outros não imaginavam que chuva estava vindo, continuaram casando, se dando em casamento, se distraindo, fazendo forró. Até que o anjo do Senhor, até que o Senhor, não foi o anjo, foi o Senhor. Até que o Senhor fechou a porta da arca. Então, quando nós falamos dessas coisas que Deus está nos ensinando, é porque Ele está despertando a igreja, é aquela chamada profética do Senhor. E a gente fica achando que as coisas vão ser tão na cara, assim, não vão ser tão na cara. As coisas vão ser de uma maneira muito disfarçada. Na hora do almoço eu estava conversando com a minha família hoje, e o pessoal fica pensando que a volta do Senhor vai ser igual ao Réveillon, né? 10, 9, se preparando, vai se preparando. Esquece isso aí. Vai ser de surpresa. Quando acontecer, aí todo mundo vai falar, puxa, é mesmo, olha, estava acontecendo. Já era. Então nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos entender isso. E quando eu falo nós, então o que dirá nós aqui, ministros? Eu sempre tive isso por verdadeiro e sempre ensinei vocês, que são da equipe, que o nosso ministério, sobretudo aqui, é um ministério profético, ministério de louvor, porque não existe ministério de louvor na Bíblia, ministério. Esse termo ministério fala do serviço, então a gente tem ministério, os 5 que nós conhecemos ali, apostólico, profético, evangelístico, de pastores e mestres. Esses 5 ministérios são como se fosse uma questão macro daquilo que se desenvolve na igreja. E claro que o ministério de louvor está muito ligado à questão evangelística, dependendo daquilo que nós estamos fazendo usando a música. Pode estar ligado também à questão do ensino. Boa parte da teologia que se consome hoje no meio cristão é através de canções, por isso uma preocupação enorme com as letras de canções, porque elas estão ensinando. Mas na hora que o chicote estrala, na hora que o couro come mesmo, o nosso ministério é profético, principalmente no serviço, na liturgia do nosso culto. Nós estamos aqui como profetas do Senhor, nós precisamos nos movimentar no aspecto e no ministério profético, quando nós subimos aqui ou subimos lá para operar. Agora nós estamos tentando melhorar a questão da câmera. Quem vai operar a câmera precisa operar a câmera profeticamente, porque se ele não pega o cara na hora que ele tem que pegar ali, ele não está mandando a mensagem que Deus quer mandar naquele momento. Então ele precisa entender que ele é um profeta na câmera. Agora é a hora da pessoa que está do outro lado lá ser ministrada com aquela coreografia, é aquele movimento. Agora a Gláucia vai fazer aquele movimento ali, aquela música que ruge o leão, na hora que essas meninas batem o bastão no chão, meu Deus, o negócio dá um... Se é só eu que sou maluco, pode ser que seja também, mas alguns movimentos de coreografia, eles mexem comigo tão assim, na hora que elas batem o cajado no chão e falam da justiça de Deus, nossa, eu até arrepia, que eu entendo o cetro de justiça, eu entendo Deus com o cetro estendido para mim, eu entendo Deus trazendo justiça e juízo para a terra, isso é profético. Aquela canção The Blessing ali com as crianças, meu pai, cara, é de arrepiar os cabelos até debaixo da unha do dedão do pé, quando as crianças estão ali, tem alguém ali
estendendo a mão e profetizando. Isso é uma loucura. Existe uma atmosfera espiritual. Eu fico triste quando falam mal de dança. Quando eu vejo o pastor falando mal de dança, minha vontade é que Deus abençoe a vida dele, que ele se arrependa dos seus maus caminhos. Vocês acharam que ia amaldiçoar alguém? Deus me livre. Só fui chamado para abençoar, só para amaldiçoar não. A vontade é que ele se arrependa, porque eu fico muito triste quando eu vejo alguns pastores ensinando contrários, né, a dança na igreja. Eu fico muito triste mesmo, porque o pastor Marlon não está mais no pique de dançarino. Às vezes ele dança aqui, mas muitas vezes, e quantas vezes eu fui muito ministrado pelo pastor Marlon dançando por anos e anos, mais de uma década. Quantas coisas Deus já falou no meu coração durante o período. Eu presto muita atenção na dança durante o momento de louvor. A mesma coisa ali, o cara que está, o carinha do slide, projetando a letra certa, para a gente acompanhar e conseguir entender o que está sendo cantado, poder cantar junto, se envolver com o ambiente. Isso é profético. Se ele fica jogando Free Fire no computador e pula a letra ali, ninguém joga Free Fire ali, que eu saiba, né? Vocês não jogam Free Fire no computador da igreja, não. Joga o outro, pastor. Fortnite, Counter Strike, aqui joga outra coisa. Paciência, se fosse os mais tiozão, era paciência. Mas é uma garotada mais nova. Então, uma letra atrasada, uma situaçãozinha que ele faz ali, de repente ele tira a concentração, confunde quem está cantando, o cara perde o fio da meada, aí o irmão erra a letra, tem que tocar mais 2 compassos para lembrar, se for tipo Waymaker, aquela letra que eu não aprendo a cantar Waymaker nunca, se não tiver a letra ali, não tem como. Tudo é estás aqui fazendo alguma coisa e confunde. Eu estou falando de mim, pelo menos eu confundo muito a Waymaker. Então precisa, ele está profetizando ali, ele está facilitando para que a mensagem que está sendo cantada chegue. Quem está dançando com a coreografia está fazendo a mesma coisa. O baterista profetizando diria Thalita Drummer, com os tambores, usando os tambores para profetizar ali. Ela fala isso, os tambores, eu lembrei. Então está profetizando ali, e cada instrumentista, a sensibilidade de quem está conduzindo a equipe, é um ministério profético. Nós precisamos estar sensíveis ao que está acontecendo no céu, para deixar Deus mudar o script quando precisa mudar, para Deus manter o script que Ele programou antes, porque a gente pensa que é a gente que escolheu o repertório, mas não foi. Por isso que eu sou tão contra essa ideia de que não pode fazer nem nada, escolher e se organizar, não tem nada a ver. Quem disse que não foi Deus que escolheu o repertório 10 dias atrás? Ou há 3, quando eu que faço a escala? 2,5. Pode ter sido o Senhor, pode vir aqui também na hora, e pode ter sido eu, ou o Mateus, que nem o repertório desse final de semana foi o Mateus que fez. Aqui na hora acontece alguma coisa, um outro refrão, mas se a gente não está sensível ao ambiente profético, nós não estamos executando o nosso ministério, que é o de facilitar, para que as pessoas participem daquilo que os céus está querendo falar na igreja. Isso é muito sério, isso é fantástico. Eu fico muito feliz pelo Senhor ter me permitido participar disso tanto tempo. Agora eu só venho atrapalhar um pouquinho no final aqui, mas esse momento de participar dessa facilitação da adoração é algo incrível, e nós precisamos entender isso com a sensibilidade espiritual, porque nós estamos num momento profético da terra, não é mais da igreja. Nós estamos profetizando no momento, e sempre que Deus quer mudar a trombeta que vai ser tocada, existe um movimento profético na terra respondendo às coisas que os céus estão falando. Sempre foi assim. E a nossa geração é uma geração profética. Nós somos a segunda geração de João Batista. Nós somos a geração que está proclamando o arrependimento, porque o dia do Senhor está próximo. E nós precisamos ter sensibilidade profética para preparar o caminho para a vinda do Senhor. E eu tenho falado isso aqui, vou suar debaixo da língua até Jesus voltar. Porque nós estamos nesse tempo, nós estamos nesse lapso, no kairós de Deus, em que uma janela está sendo aberta para uma trombeta ser tocada. E são os profetas que liberam isso. E nós fazemos parte de um ministério profético. Veja quão grande responsabilidade nós carregamos de liberarmos a trombeta dos céus na terra. Eu creio que a quarta vai tocar logo logo. Vocês vão ver. Quem está achando que o pastor é maluco, vai ouvir a trombeta logo logo. E aí falta só 3. Maravilha. Espero que toque na minha geração ainda. Mas vocês precisam estar cada vez mais sensíveis ao movimento celestial. Não só aqui no momento de culto. Eu estou falando desse momento de culto, porque esse é o lugar onde nós nos reunimos. Imagina a unção profética que existe num lugar aqui onde
70 profetas se reúnem, não só os que estão escalados. Agora a gente está fazendo turno alternado, igual nos dias de João Batista, quando Zacarias subiu, o turno era alternado. Então, estamos alternando turnos, mas quando nós estamos aqui num domingo, reunidos, essa turma toda misturada com a igreja, meu Pai, se existir uma sensibilidade profética, e todos nós estivermos profetizando nos nossos lugares, cantando junto, envolvidos com esse ambiente espiritual, gente, o negócio aqui pega fogo. Aleluia, glória. E é isso que nós precisamos entender nesse momento. E quando nós saímos daqui, nós não deixamos de ser profetas, nós continuamos sendo profetas, e precisa haver essa sensibilidade, esse despertamento. Vocês são a turma da igreja que eu mais pego no pé, nem os pastores eu pego tanto no pé assim. Existe uma cobrança muito grande em relação a vocês, porque eu entendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui enquanto esse ministério existir na terra. Esse é o ministério do incessante, no céu não para. No céu não para de haver canção e adoração, não para de haver música e dança, não para de haver clamor. Nós estamos envolvidos com o mesmo ministério, o ministério dado a anjos, para ficarem na presença do Senhor. Os seres celestiais, aparentemente, naquilo que nós lemos de maior importância, são aqueles que ficam na presença de Deus, clamando a Ele, clamando uns aos outros, declarando a santidade de Deus, lançando coroas aos seus pés, glorificando o nome do Senhor, exaltando a sua santidade, porque eles só olham para o Senhor, e ao só olhar para o Senhor, eles nem conseguem dizer outra coisa. É inevitável para eles olharem para o Senhor e dizer: santo, 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 santo é o Senhor. E a liberação do que está acontecendo na terra é aquilo que se diz em Abacuque 2,14: e o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando toda a terra fica cheia da glória de Deus? Quando o ministério profético na terra manifesta o conhecimento da glória do Senhor, que é transferida dos céus até a terra. Então, quando nós nos posicionarmos como igreja, e são os profetas que fazem isso, são os profetas que abrem o caminho. Nós fazemos parte de um reino de sacerdotes que são profetas na sua essência, que são pessoas que liberam palavras. Somos nós que vamos à frente da batalha, carregando a arca nos ombros. É essa a ideia espiritual de um ministério levítico. Quem vai na frente, abrindo o Jordão ali, pondo a arca na frente, carregando a presença de Deus, somos nós. Isso é fantasticamente sério também. Nós precisamos entender primeiro o que está acontecendo nos céus, para que a terra se abra. E quando isso se manifestar na terra, quando nós nos unirmos a todos aqueles que estão clamando sem cessar a santidade de Deus ao redor da terra, então o conhecimento da glória do Senhor vai invadir a terra, que é a hora que Jesus vem. E nós estamos nos preparando para esse momento. E Deus tem manifestado, assim, tem sido assim, incrível e constante a quantidade de sonhos espirituais que nós temos tido. Muitas pessoas. Na igreja acontece bastante isso, mas nos últimos dias eu tenho ouvido bastante pessoas compartilhando sonhos com a gente. E todos eles têm falado de alguns aspectos em comum, sobre a questão da apostasia, sobre a questão da impureza e da purificação dessa impureza, sobre a questão do arrependimento e da glória do Senhor sendo manifesta. Então Deus tem falado constantemente conosco em relação a isso. Qual a minha maior preocupação nesse momento? As distrações. Que as distrações são os pecados dos últimos dias. Talvez seja o pecado mais perigoso dos últimos dias, são as distrações. O que são as distrações? São as coisas que começam a ocupar o lugar de Deus de uma maneira muito sutil. Na hora que a gente vê, a gente já está tomado por elas. O pecado que Jesus compara nos dias de Noé com os nossos dias é o pecado das distrações. Ele não está falando de coisas erradas. Como foi nos dias de Noé, as pessoas faziam o quê? Compravam e vendiam, casavam, se davam em casamento. É pecado casar e dar em casamento, gente? Os irmãos queriam estar casando esse ano e não podem casar. Ano que vem vai ter muitos casamentos, poucos casamentos esse ano e alguns adiados. É errado? Vocês vão fazer alguma coisa errada diante do Senhor e se casarem? Não. Tem que se casar. É errado comprar um campo, comprar um terreno, comprar carro? É errado isso, irmãos? É pecado? Alguém acha que é pecado, sim ou não? Não, né?
Mas nos dias de Noé as pessoas começaram a se ocupar demais com essas coisas e pararam de ouvir o clamor dos céus, porque Deus disse que ia enviar chuva. Por 100 anos, pouco mais, Deus ficou falando que ia enviar chuva e botou um velho louco lá para construir um barco. Mas as pessoas não estavam acreditando naquilo e continuaram fazendo suas coisas. Mas nós não seremos essa geração que vai continuar só fazendo as suas coisas. Nós não seremos roubados. Nós não seremos mortos. Nós não seremos destruídos por causa da nossa quantidade de atividades e de outras coisas. Nós temos um ministério, um chamado para cumprir. E nós precisamos ser despertados quando nós estamos dormindo o sono dos mortos. Desperta tu que dorme entre os mortos, e o Senhor te fará resplandecer. Esse é o clamor dos últimos dias, acordem. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando. O Senhor está falando a sua palavra. Sua voz está sendo ouvida em toda a terra. A voz do Senhor está sendo ouvida em toda a terra. Dias encurtando, pestes aumentando, guerras ou rumores de guerra, está tudo muito claro. Um problema universal, uma solução universal em breve, testes sociais sendo feitos, descaradamente, e as pessoas ainda achando que não tem nada a ver, que foi um acidente, aconteceu, as pessoas estão levando as coisas na brincadeira. A arca vai fechar a porta uma hora, mas nós precisamos ter olhos espirituais. A gente vai parecer maluco mesmo. As coisas que vão acontecer vão ser culpa da gente, os problemas do universo vão ser culpa da gente, a terra está mal porque nós somos preconceituosos. Prestem atenção nos sinais, pelo amor de Jesus. Acompanhem as coisas que estão acontecendo. Em breve vocês vão ver a perseguição contra a igreja, muito clara, moral, governamental, em todos os aspectos. 2 semanas atrás foi feito um comunicado baseado em pesquisa científica. A ciência agora ela tem seus lados, né? Uma pesquisa científica para dizer que são as reuniões de eventos religiosos que estão propagando os vírus. O vírus. Só essas reuniões estão propagando o vírus. Nos lugares onde está sendo feito tudo, mas as reuniões, aqui nós estamos no lugar mais seguro de qualquer um dos lugares que você possa frequentar, tanto pelo ambiente aqui, pela maneira como está sendo feito, como pela questão da nossa fé que nos blinda também, se você tiver fé para isso, é claro. Nós estamos num ambiente seguro, a gente não está desrespeitando nenhuma norma aqui. Mas, no entanto, eles conseguem colocar isso num bolo só. Estão tentando provar por meio de pesquisa, que, por exemplo, que os homossexuais sofrem agressão, perseguição, são mortos por causa dos cristãos. O Islã que faz isso tem nada a ver, as outras religiões e países que perseguem eles não tem nada a ver. O problema são os cristãos que perseguem. É a Bíblia, que é um livro machista. Prestem atenção, irmãos, no que está acontecendo. Nós somos o problema da desordem do mundo. Vocês lembram lá em Atos, quando o apóstolo Paulo chega na Ásia Menor, na região de Éfeso, e fala, alguns judeus se amotinam lá e falam, esses homens que têm causado desordem em todo o mundo, são eles que estão causando esse alvoroço. Lembra em 1 Reis, capítulo 17, Acabe olha para Elias e fala, você é o perturbador de Israel. Não era Acabe não era Acabe com o seu pecado, com a sua idolatria, era Elias que era o perturbador de Israel, Elias que era o causador de problemas. Prestem atenção. Estou falando isso para vocês serem despertados agora na sua maneira de pensar. Nós precisamos ser espirituais. Não esperem que o mundo concorde com esse pensamento. Porque se nós tivermos olhos e uma leitura espiritual, nós vamos discernir todas as coisas. Mas a gente não vai ser discernido por ninguém. 1 Coríntios capítulo 3, o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele, no entanto, por ninguém é discernido. As pessoas não vão concordar com isso. Eu vou ser o louco falando... Profeta do Apocalipse, o pastor está achando que é como que é? Nostradamus? É Nostradamus o nome do malucão lá, né? Não é. Não significa que a coisa vai acontecer amanhã, que você vai sair de casa e o piloto vai cair do helicóptero, aquele arrebatamento do filme Deixados para Trás, aquela doideira. Não é isso. Mas as coisas estão acontecendo. E nós que somos do dia, precisamos andar como pessoas do dia. Nós não podemos mais andar na escuridão. E o que é essa escuridão? É falta de conhecimento da glória do Senhor. Nós precisamos ter contato com a glória do Senhor. Porque os últimos dias, para nós, é isso que me assusta nos cristãos. Que a gente fala que está nos últimos dias. Eu estava conversando com uma parente minha, ela comentou que uma outra parente dela, que não é minha parente, é que está sendo gravada, eu não posso sair falando nome. Ela disse que a pessoa gosta muito de ver novela,
Ela falou, vê a novela do Apocalipse. Está passando, passa uma novela do Apocalipse. Gente, eu não tenho TV em casa, eu não sei. Não tenho antena de TV, eu não sei o que passa. E aí a pessoa fala, não quero ver essa novela não, porque eu tenho medo. E assim, a pessoa que vai na igreja e tudo, e tem medo de saber o que vai acontecer nos últimos dias, né? Tem medo de, não quero ler Apocalipse, nem ouvir falar de escatologia não, porque me assusta. Para nós não deveria assustar. Aí você vê o nível de escuridão que a igreja está, porque ela se assusta ao ler Apocalipse, se assusta ao entender as semanas de Daniel, entender um pouco de escatologia, ela fica com medo. Como que eu vou ficar com medo? Não tem como ficar com medo, eu fico feliz, porque os últimos dias o amor esfria, a apostasia vem, mas nos últimos dias o meu espírito será derramado sobre toda a carne. O conhecimento da glória do Senhor vai varrer a terra. As pestes vêm, as pragas vêm durante a tribulação, mas não atinge a gente. Vocês leram, quem já leu o Êxodo aí? Vocês viram o que acontecia na terra de Gósen? As pragas caíram no Egito, em Gósen não toca no pão, não toca no trigo, não toca no vinho. A igreja é preservada no meio da ira, imagina que negócio louco. Aí sim vai ser cinematográfico a doideira, durante esse período. Deus vai guardar os seus, alguns de nós sim, seremos torturados, mortos. É igual o prefeito de Bauru lá, a gente fica tranquilo. Alguns serão torturados, alguns serão mortos, alguns serão perseguidos, mas todos nós iremos para a glória do Senhor. Jesus falou isso, as pessoas falam disso, a gente fica com medo. Será que eu vou ser torturado e morto? Não sei, pode ser que seja você, eu, pode ser que seja todos nós. Isso não é ruim. Pastor, mas não parece que isso não é ruim. Jesus falou a mesma coisa, ele falou, eu estou falando isso para vocês terem bom ânimo. Nesse mundo vocês terão aflições, vocês serão perseguidos por minha causa. Se levantará o seu próprio irmão contra você, os seus inimigos serão da sua casa. Jesus estava falando do quê? Ele falou, mas tenham bom ânimo, fiquem felizes. Isso é motivo de alegria para nós. Por quê? Porque está acabando esse momento. A dor é passageira. Paulo fala dessas coisas. Paulo é o currículo do apóstolo Paulo. Meus irmãos, despertem, acordem, recobrem como justos, recuperem o bom senso, parem de pecar por falta de conhecimento. Paulo tinha um currículo excelente, 3 naufrágios, 5 surras de 40 chibatadas, dado como morto ao ser apedrejado, perigo entre feras na natureza, perigo entre irmãos traidores, perigo entre judeus, entre gentios. Aí ele chega e fala, minhas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas ao peso da eterna glória. Por que Paulo fazia isso? Por que Estevão estava tomando pedrada na cabeça e eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita? Por que ele estava fazendo isso? Porque o foco dele, o conhecimento da glória do Senhor dentro dele, tinha iluminado ele de uma outra forma. E se os nossos olhos são bons, tudo é bom. Nós olhamos para a situação e a gente fala, maravilha. Se for para morrer com a guilhotina é melhor, vai mais rápido. Se for de outra forma, beleza. De qualquer forma aquilo vai acabar. Nós temos que no mínimo respeitar os nossos irmãos. Que a gente começa a falar que a gente vai ser perseguido, torturado e morto. A gente, nossa, meu Deus, me livra disso. E como que eu faço com meus irmãos na China? Que estão queimando igreja, estão fechando, matando, prendendo injustamente. Quem passou pelo PGD aí nesses últimos... Quem está no PGD? Você leu a contracapa do livro do Atmani? Ele ficou 30 anos preso na China comunista por causa da fé dele. Ele teve acho que 20 ou 30 anos de ministério e 20, 30 anos de prisão por confessar a fé em Jesus Cristo. Ele não negou. O país comunista, a China, prendeu ele por confessar a fé dele. E ele encerrou o ministério dele encarcerado, injustamente, só porque ele cria em Jesus. Isso acontece. A gente fala, você é perseguido, a igreja sempre foi perseguida. Só a gente que não, por enquanto. Então é uma coisa que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa padecerão, sofrerão perseguições. Nós vamos ser injustiçados. E a gente não vai ficar se matando por causa disso, a gente vai se alegrar, porque o dia vem. E isso precisa iluminar o nosso coração, para a gente não ficar perdido, que senão a gente não aguenta na hora que o chicote começar a estralar. Mas enquanto é dia, nós vamos continuar fazendo as obras do Pai. Isso não significa que a gente vai parar de fazer as coisas, porque senão falar, então não vou fazer mais nada. Senão a gente toma a consciência errada do tempo e faz igual aos apóstolos. Por quê? Os apóstolos tinham a urgência de pregar o evangelho, fizeram isso muito bem, pregaram o evangelho para o mundo todo. Mas quando você lê em Atos lá que eles tinham as coisas e vendiam propriedades e tal, aquilo ali tem a ver com uma consciência que eles tinham no momento de que Jesus ia voltar mesmo. Então vamos vender tudo que a gente tem, a gente come o que tem que comer aqui, logo Jesus está voltando. Ninguém precisa de casa, ninguém precisa de nada, não é ninguém para fazer isso aqui. A gente não sabe exatamente qual é o lapso do Kairos e do Cronos. Não sei. Talvez as coisas começam a acontecer aqui e levam mais 100 anos. Ninguém vai estar aqui daqui 100 anos. Não sei.
Alguns de nós daqui a 50 anos já não estaremos mais aqui. Então é muito rápido, 50 anos passa num piscar de olhos. Então, se fosse assim, eu não comprava terreno para construir igreja, eu não programava nada, não fazia mais nada, não comprava terreno, não fazia casa. Ninguém está falando disso. Nós precisamos ter uma consciência profética para saber o que nós vamos derramar, porque nós precisamos anunciar para o mundo. Se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão se arrepender, não cabe mais a nós. Mas Noé não parou de avisar que estava vindo chuva, só levou a família dele, mas ele não parou de anunciar. Jonas foi a Nínive, numa cidade que ele achava que ia ser destruída, salvou 120 mil pessoas. Então, não sei se vai ser em alguns aspectos como o tempo de Noé, não sei se em alguns aspectos vai ser como o tempo de Jonas. Qual é o meu papel? Pregue a palavra, em tempo oportuno, em tempo inoportuno. Queiram te ouvir ou não queiram te ouvir, pregue a palavra. Nós precisamos ser despertados, nós somos mensageiros de uma palavra, de uma verdade que liberta, de uma verdade que transforma. E essas coisas Deus está nos ensinando a responsabilidade que nós temos, porque a principal das coisas que precisam acontecer para a vinda de Jesus e este evangelho do reino será pregado como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. E essa missão é da igreja, e é aqui que nós entramos, porque quando nós pensamos em escatologia, em fim dos tempos, além de toda a dúvida e falta de conhecimento que paira no tema, existe uma questão de um desejo muito grande por saber falar do assunto. A sequência é assim, a coisa que vai acontecer é assim, assado, é assim, vai cair meteoro, o sol apaga, lua de sangue. As pessoas têm muita curiosidade, porque é quase que ficção científica quando nós lemos, mas elas esquecem do principal momento escatológico para a igreja. O principal momento escatológico para a igreja é a vinda do noivo, que encontra uma noiva santificada com óleo, e uma noiva que foi responsabilizada por essa vinda, apressando o dia dele, pregando. A escatologia para a igreja, ela é missiológica, ela tem uma responsabilidade de pregar o evangelho. Para nós, saber que é o tempo do fim é como se a ampulheta tivesse de ponta cabeça dizendo: você tem que pregar logo o evangelho para todas as nações. Cadê a igreja? Prega a minha palavra. Vão pelo mundo todo, anunciem meu reino para que eu volte. É isso que nos importa mais do que tudo, porque não é você que vai derrubar a estrela do céu, não é você que vai apagar a lua, você não vai fazer nada disso, nem eu. Você não vai virar taça nenhuma, você não vai liberar cavalo nenhum, não vai tocar trombeta nenhuma. Mas existe uma coisa só que a igreja pode fazer em todo esse processo: pregar a palavra. E é isso que nós estamos para fazer aqui. E um time poderoso como esse é uma igreja. É o que nós estamos recebendo nos nossos cultos agora. Essa galera aqui, ainda tem alguns que não puderam vir. Eu não sei de cabeça exatamente quem não está, a equipe vai ficando grande. Mas eu sei que está faltando alguns rostinhos. Aí depois eu vou lembrar, na hora que eu ver a pessoa falar: você não estava. Mas agora eu não consigo lembrar. Mas é uma igreja. É uma igreja de profetas. Cara, isso é louco, velho. Nós estamos aqui numa congregação de profetas do Senhor. Então, nosso período de louvor aqui tem que ser muito intenso e profético, porque só tem profeta aqui e profetizas. Então, nós precisamos despertar para isso, para a hora que a gente subir aqui, a gente entender que cada acorde, cada canção, cada coreografia, cada luz que se movimenta, cada letra que passa no slide, cada som de qualidade que é reproduzido, é um encurtamento para a volta do Senhor. Nós estamos aqui apressando o dia do Senhor, nós estamos aqui incendiando corações, nós estamos aqui enchendo a terra com o conhecimento da glória de Deus, porque nós estamos liberando a glória de Deus na terra, e Ele voltará. Então, eu preciso que vocês, mais do que todas as outras coisas, sabe por que eu estou falando disso? Porque eu podia falar de tanta coisa aqui, podia falar da pandemia, do afastamento da igreja. A gente precisa ter sim algumas reuniões para tratar essas coisas, mas se você tiver noção profética de quem você é, se você tiver conhecimento da glória de Deus e souber quem você é, eu não vou precisar falar de responsabilidade, de escala, de repertório, não preciso falar dessas coisas, porque o reino de Deus é um reino organizado. Se você compreende o reino de Deus, essas coisas se tornam naturais para você. Não precisa ter um homem pegando no seu pé para você fazer aquilo que você precisa fazer. Nós vamos nos manter firmes, irmãos. Já veio gente muito boa, que já não está mais aqui. Vai chegar gente tão boa quanto nós que estamos aqui. A coisa é dinâmica às vezes. Tem gente que sabe receber o que está acontecendo, tem gente que não sabe receber o que está acontecendo. Mas nós nos mantemos fiéis e intactos no propósito que Deus nos deu desde o primeiro dia. E nós vamos ficar assim até o último dia, até Ele voltar. Perseverança. Perseverança é
é linearidade na intensidade até o final. Nós vamos nos manter intactos, fiéis, acreditando nas mesmas coisas, pregando as mesmas coisas, vivendo a mesma coisa. Nós temos uma mensagem só, é o que Deus deu para nós. Nós acreditamos nisso. E nós sabemos que isso produz resultados, porque nós estamos sendo fiéis. Nós não estamos nos movimentando pelo resultado que nós temos. Nós estamos nos movimentando pela palavra que nós temos. Você ouviu isso? Nós não nos movimentamos pelos resultados que nós temos, ou não, porque às vezes a gente não tem resultado. Nós nos movemos pela palavra que nós temos. É a palavra de Deus que sustenta a gente. Se eu começar a fazer as coisas aqui por resultado, as coisas podem até acontecer, mas eu vou me afastar da palavra de Deus, eu não vou ser sustentado. Agora, tendo resultado ou não, se eu me sustento numa palavra de Deus, eu estou tranquilo. Porque assim é o homem prudente, diferente do imprudente. Ele cava na rocha a fundação dele. A tempestade vem para todo mundo, mas a casa fica de pé, porque ela foi feita, fundada na rocha. O que é a rocha? É a revelação de quem Jesus é. O que Jesus diz para a gente? É isso? A gente vai fazer isso. E ele não costuma falar outra coisa, ele fala a mesma coisa e mantém. Nunca vi Jesus falar duas coisas. Ele mantém a sua palavra, ele é fiel. O que eu preciso fazer? Me manter na palavra dele e ser fiel. Aí ele tem compromisso comigo, porque eu tenho compromisso com ele. E é o que eu preciso de cada um de vocês. E para concluir, eu queria só ler um texto. Eu não vou falar nada em relação ao texto, que era o texto que eu ia pregar. 2 Coríntios capítulo 6. Aí vocês pegam tudo que eu falei agora e vocês refletem em cima desse texto. 2 Coríntios capítulo 6. Deixa eu ler aqui, depois a equipe de louvor sobe. Deixa eu concluir a leitura. A equipe de louvor sobe todo mundo. Todo mundo para o palco. A equipe que está escalada para tocar e cantar e dançar sobe, vocês continuam aí. A equipe de louvor que não está escalada adora aí embaixo. Diz assim: nós, 2 Coríntios capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, presta atenção, a palavra cooperador, só para cooperar, operar é trabalhar, vem de obra, operar, e cooperar, então trabalhar junto, né? Ok? E nós na qualidade de cooperadores com ele, ou seja, e nós que trabalhamos juntos com Jesus, é isso, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Não recebam em vão a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o plano de salvação efetuado a nosso respeito, por meio de Jesus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu saí da tela aqui, irmãos, perdão. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Quanta coisa, eu ia explicar cada uma delas aqui, falar um pouquinho, mas aí eu não vou falar mais agora. Pelas armas da justiça, tanto para atacar, como para defender, por honra e por desonra, por infâmia, que é a má fama, e por boa fama, como enganadores, sendo muito verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Nós somos trabalhadores, juntos com Jesus nesse ministério, e eis o dia da salvação, irmãos. Esses aqui são os valores que nós carregamos, essa é a nossa vida. A nossa vida é cercada exatamente disso aqui, de angústia, de muita paciência, de vigília. A gente atropela um problema, vem outro maior, a gente vai atropelar esse também, vai avançar de novo, e nós não temos nada, mas nós possuímos tudo, porque o Senhor está dentro de nós nos guiando para um propósito, e é isso que faz de nós ser quem nós somos.
É isso que faz de você ser quem você é. É a presença do Espírito Santo que te conduz num propósito eterno. Jesus está nos chamando para trabalharmos juntos com eles. E eu queria ler um texto em relação a vocês agora aqui, que é a minha palavra, a palavra da pastora Dani, a palavra de cada um dos líderes dessas equipes maravilhosas, que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 2, diz assim, versículo 3 diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Amém? E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, são as palavras também do Neto para os burnianos. Eu sei o quanto vocês têm crido no Evangelho, o quanto vocês têm sido parceiros para que o Evangelho, a palavra e a presença do Senhor sejam carregadas por nós, até tantos que serão tocados pelo nosso ministério e vida, irmãos. Nós estamos aqui para construir algo eterno, então não vai ter nada que vai nos parar. Sempre o inimigo vai tentar levantar coisas para abalar o nosso coração, para tentar nos separar. Ele sempre vai precisar usar pessoas, porque é o reino dos homens. Então vira e mexe vai aparecer alguém falando alguma coisa, triste com alguma coisa, falando outras, sai e fala bobeira. Sempre vai acontecer isso, gente. Não se percam nessas coisas, isso é normal, isso vai acontecer. Vai vir o governo tentar parar a gente, falsas notícias, falsos irmãos. Isso não é novidade. Lá em Lucas 23, quando Pilatos vê que Jesus é da província de Cesareia, ele entrega ele para Herodes. Acho que o versículo está no versículo 9 até o versículo 12. Eu acho muito interessante aquilo, que a gente vê muito isso na política inclusive, mas a gente vê na igreja também. Diz que até aquele momento Pilatos e Herodes eram inimigos, mas quando eles encontraram um alvo em comum, que era Jesus, eles se tornaram melhores amigos. Eles vieram BFF. Um começou a seguir o outro, comer com o outro, juntar com o outro. Então isso é normal. Vai juntando gente que fala mal de igreja para falar mal de igreja junto. Isso é normal, isso não tem nada a ver. Junta lá a Joyce Hasselman com o Freixo, quando eles têm um inimigo em comum. Vocês não viram isso na política? É normal, isso é em todo lugar. Junta o pessoal que quer derrubar um ali, todo mundo vira amigo, porque o inimigo é em comum. Então as pessoas vão pegando ranço de igreja. Cada vez mais vocês vão ver gente se juntando para falar. Não estou falando da igreja local específica aqui, estou falando da igreja. Cada vez mais vocês vão ver gente se juntando ali, criando quase que uma igreja para falar contra a igreja. E está cada vez mais aumentando isso, gente. Apostasia é um do final dos tempos, um dos sinais. As pessoas caindo da fé e elas viram contra a fé. Elas não saem da fé apenas. Não é aquele cara que você via antes, na minha época mais jovem, o cara desviava, ele ia para balada, né? Na minha época tinha isso, não era balada que a gente chamava, ia para o baile. O cara desviava, ele começava a ir para o baile, ele ia beber, né? Ele só não ia mais para a igreja, mas ele não saía detonando a igreja. Agora não, agora as pessoas apostatam, elas caem da fé, elas se viram contra a igreja, elas usam tudo para falar de... Às vezes ele só ataca o pastor e a igreja local, mas algumas vezes ela detona a igreja, a fé, os irmãos e tudo. Gente, isso é normal. Aí eles vão se unindo, aí os que se odiavam, às vezes estavam no mesmo ambiente, um falava mal do outro, viram amigos, para poder falar mal daquilo. Isso é normal. Então assim, não parem nessas coisas. Olhem para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Nós estamos com os olhos fixos em Jesus. E com os olhos fixos em Jesus nós vamos avançar. A gente vai chegar no final da carreira, irmãos, correndo a carreira, combatendo o bom combate, mantendo a fé, com os olhos em Jesus. Se você tirar os seus olhos de Jesus, você cai também.
Se eu tirar os meus olhos de Jesus, caio também, caio facinho, e se arrebenta, e arrebenta um monte de outros. Quando nós que somos daqui caímos, meu pai, vocês sabem do que eu estou falando. Quando o pastor cai, quando o líder de louvor, quando o ministro cai, ele arrebenta muita gente. E o inimigo fica sondando a gente, rodeando a gente o tempo todo, só esperando o momento que você dá uma enfraquecida. Então, irmãos, nós somos do dia. Vigiem. Vejam quais coisas estão entrando no coração de vocês, quais desânimos, quais notícias, quais falas, porque o inimigo quer derrubar você e arrebentar uma geração. Mas nós somos do dia. Nós estamos com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Nós estamos com os olhos em Jesus. Nós não vamos cair da graça. Nós não vamos nos desanimar. A gente vai atropelar todas essas situações. Nós vamos nos fortalecer. Não ande sozinho. Está com algum sentimento, irmão? Está com alguma coisa, com alguma dúvida? Procura o seu líder. Procura o seu pastor. Só não fica sozinho sofrendo com notícias, com coisas que falam, com coisas que você vê na internet. Por favor, com sentimentos que brotam no seu coração, não sejamos da noite, não demos lugar à escuridão, não daremos lugar à escuridão nos nossos corações. A gente vai vigiar, a gente vai ser firme e constante, vigilante, sabendo que o Senhor está perto de nós, e Ele vai fortalecer cada um de nós para esses dias, em nome de Jesus. E nós vamos nos fortalecer uns aos outros para esse dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter mais um tempo de adoração, com canções agora, de nos derramarmos na presença de Deus, de chapar.